Bom, só antes de você assistir esse vídeo, um recadinho rápido aqui. Você sabia que é possível você fazer uma grana divulgando vídeos como esse que você vai assistir aqui agora? Exatamente isso. Tem pessoas, inclusive, que fazem mais de R$6.000 por mês fazendo exatamente isso, compartilhando os meus conteúdos gratuitos. Isso faz sentido para você? Se sim, clica no link aqui da descrição e veja todos os detalhes. Agora, fique aí com o vídeo. Neville Goddard, Fora deste Mundo, capítulo 2. Assunções se tornam fatos. Os homens acreditam na realidade do mundo exterior porque não sabem como focar e condensar seus poderes para penetrar a crosta desse mundo. Este livro tem apenas um propósito: a remoção do véu dos sentidos, a viagem para o outro mundo. Para remover o véu dos sentidos, não fazemos grande esforço. O mundo objetivo desaparece ao direcionar nossa atenção para longe dele. Só precisamos nos concentrar no estado desejado para mentalmente vê-lo. Porém, a fim de lhe emprestar a realidade, de forma que se torne um fato objetivo, precisamos focar nossa atenção no estado invisível até que tenha a sensação da realidade. Quando, através da atenção concentrada, nosso desejo aparente possuir a sensação e os aspectos distintos da realidade, significa que nós lhe demos o direito de se tornar um fato concreto e visível. Se for difícil controlar a direção de sua atenção em um estado semelhante ao sono, pode ser de grande valia olhar fixamente para um objeto. Não olhe para sua superfície, mas para dentro e para além de qualquer objeto plano, como uma parede, um carpete ou qualquer outro objeto dotado de profundidade. Coloque o objeto de um modo tal que ele emita o mínimo de reflexo possível. Imagine então que nessa profundidade você vê e ouve o que quer ver e ouvir, até que sua atenção esteja exclusivamente ocupada pelo estado imaginado. Ao final dessa meditação, quando acorda de seu sonho desperto controlado, você sente como se tivesse retomado de uma grande distância. O mundo visível que você havia afastado retorna à consciência e apenas com sua presença o informa de que você iludiu a si mesmo ao acreditar que era real o objeto de sua contemplação. Porém, se você souber que a consciência é a única realidade, será fiel à sua visão e, através dessa atitude mental contínua, confirmará sua bênção de realidade e provará que você tem o poder de outorgar realidade a seus desejos, que eles podem se tornar objetos visíveis e reais. Defina o seu ideal e concentre sua atenção na ideia de se identificar com seu ideal. Assuma o sentimento de sê-lo, o sentimento que seria o seu se você já fosse a incorporação de seu ideal. Então viva e haja com base nessa convicção. Essa assunção, embora negada pelos sentidos, se transformará em fato, caso nela se persista. Você saberá que conseguiu fixar o estado desejado na consciência simplesmente ao olhar mentalmente para as pessoas que você conhece. Em diálogos consigo mesmo, você está menos inibido e mais sincero do que em conversas com outros. E, portanto, surge a oportunidade para a autoanálise quando você se surpreende com suas conversas mentais entabuladas com outras pessoas. Se você as vir como previamente as via, não terá mudado seu autoconceito, pois todas as mudanças do conceito de si mesmo resultam num relacionamento transformado com seu mundo. Em sua meditação, permita que os outros o vejam como o veriam, caso esse novo conceito de si mesmo fosse um fato concreto. Você sempre parecerá aos olhos alheios uma incorporação do ideal que inspira. Portanto, na meditação, ao contemplar outras pessoas, você deve ser visto por elas da mesma forma como você seria visto fisicamente se o conceito de si mesmo fosse um fato objetivo. Ou seja, na meditação, você imagina que elas o veem expressar aquilo que você deseja ser. Se você assumir que você é aquilo que deseja ser, seu desejo é realizado. E na realização, toda ânsia é neutralizada. Você não pode continuar a desejar o que você já realizou. Seu desejo não é algo que você trabalha para preencher. É reconhecer algo que você já possui. É assumir o sentimento de ser aquilo que você deseja ser. Acreditar e ser são uma só coisa. Aquele que o concebe e o desejo da sua concepção são um. Logo, aquilo que você concebe ser, você mesmo, não pode ser uma coisa distante, ainda que a distância seja muito próxima, pois a proximidade implica separação. Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Mateus 9:23. O ser é a substância das coisas esperadas, a evidência das coisas ainda não vistas.
Veja Hebreus 11:1. Se você assume já ser aquilo que quer ser, você verá os demais da maneira como eles se relacionam com sua assunção. Por outro lado, se o que você deseja é o bem alheio, então na meditação você deve representar as outras pessoas para si mesmo, como já sendo aquilo que você deseja que elas sejam. É através do desejo que você levanta acima da sua esfera presente, e o caminho do desejo até o cumprimento é encurtado, conforme você experiencia na imaginação aquilo que você experimentaria na carne, se você já fosse a incorporação do ideal que deseja ser. Já afirmei que o homem tem diante de si, a cada momento, a escolha de qual futuro dentre vários futuros encontrará. Porém, surge a questão: como isso é possível quando as experiências do homem desperto da terceira dimensão são pré-determinadas, como insinua sua observação de um acontecimento antes que este sobrevenha? Essa habilidade de mudar o futuro será vista se assemelharmos as experiências de vida na Terra com esta página impressa. O homem experimenta os acontecimentos na Terra individual e sucessivamente, na mesma maneira que você agora experimenta as palavras dessa página. Imagine que cada palavra nesta página representa uma única impressão sensorial. Para aprender o contexto e entender o que quero dizer, você foca sua visão na primeira palavra do canto superior esquerdo, e então move seu foco pela página da esquerda para a direita, deixando-a recair sobre as palavras, isolada e sucessivamente. Quando seus olhos atingirem a última palavra desta página, você saberá o que quero dizer. Por outro lado, suponha que, olhando para a página com todas as palavras ali presentes, você decida reordená-las. Fazendo isso, você poderia contar uma história inteiramente diferente. Na verdade, poderia contar várias histórias diferentes. Um sonho nada mais é do que um pensar quadridimensional, não controlado, ou o rearranjar das impressões sensoriais do passado e do futuro. Raramente o homem sonha os acontecimentos na ordem na qual as experimenta durante a vigília. Ele geralmente sonha com 2 ou mais acontecimentos, os quais estão separados no tempo, fundidos em uma única impressão sensorial, ou, em seu sonho, ele reordena suas impressões sensoriais da vigília de forma tão completa que não mais as reconhece quando as encontra durante a vigília. Por exemplo, eu sonhei que entregava um pacote no restaurante do meu prédio. A anfitriã me dizia: "Você não pode deixar isso aqui." O ascensionista me entregou algumas cartas e eu lhe agradeci e ele me agradeceu de volta. Nesse ponto, o ascensorista da noite apareceu e me acenou. No dia seguinte, ao deixar meu apartamento, peguei algumas cartas que tinham sido deixadas na minha porta. Ao descer, dei uma gorjeta ao assessorista do turno diurno e lhe agradeci por cuidar da minha correspondência, ao que ele me agradeceu pela gorjeta. Ao voltar para casa naquele dia, ouvi o porteiro falar para o rapaz das entregas: "Você não pode deixar isso aqui." Antes de pegar o elevador que me levaria ao meu apartamento, me senti atraído por um rosto familiar no restaurante, e ao olhar para lá, a anfitriã me cumprimentou com um sorriso. Mais tarde, naquela noite, acompanhei até o elevador meus convidados do jantar. Enquanto lhes dava boa noite, o operador noturno me acenou o adeus. Ao simplesmente reordenar algumas impressões sensoriais que estava destinado a encontrar, e ao fundir 2 ou mais delas em impressões sensoriais singulares, eu construí um sonho um tanto diferente da minha experiência da vigília. Quando tivermos aprendido a controlar os movimentos na nossa atenção no mundo quadridimensional, poderemos conscientemente criar circunstâncias no mundo tridimensional. Aprendemos esse controle através do sonho desperto, no qual nossa atenção pode ser mantida sem esforço, pois atenção menos esforço é indispensável para mudar o futuro. Em um sonho desperto, controlado, podemos conscientemente construir um acontecimento que desejamos experimentar no mundo tridimensional. As impressões sensoriais que usamos para construir nosso sonho desperto são realidades presentes deslocadas no tempo, ou o mundo quadridimensional. Ao construir o sonho desperto, tudo o que fazemos é selecionar, dentre uma vasta série de impressões sensoriais, aquelas que, uma vez propriamente ordenadas, implicam no fato de que realizamos nosso desejo. Com o sonho claramente definido, relaxamos em uma cadeira e induzimos um estado de consciência semelhante ao sono, um estado que quase dá lugar ao sono e nos dá controle consciente dos movimentos de nossa atenção. Atingindo esse estado, experimentamos na imaginação o que experimentaríamos na realidade, se esse sonho desperto fosse um fato objetivo. Ao aplicar essa técnica de alteração do futuro,
É importante lembrar que a única coisa que ocupa a mente durante o sonho desperto é o sonho desperto, a ação predeterminada que implica o cumprimento do nosso desejo. Como o sonho desperto se torna um fato físico, não é nosso problema. Nossa aceitação do sonho desperto enquanto realidade física ocasiona o surgimento do meio para sua realização. Deixe-me novamente colocar as bases para mudar o futuro, que nada mais são do que um sonho desperto controlado. Defina o seu objetivo. Saiba definitivamente o que você quer. Construa um acontecimento que você acredita que encontrará logo após o cumprimento de seu desejo. Algo ligado a uma ação sua, um acontecimento que pressupõe o cumprimento de seu desejo. Imobilize o corpo físico e induza um estado de consciência semelhante ao sono. Então, sinta-se mentalmente na ação proposta. O tempo todo imaginando que você está realmente realizando a ação aqui e agora, de modo que você experimenta na imaginação aquilo que você experimentaria na carne, se você estivesse prestes a realizar o seu objetivo agora. A experiência me convenceu de que esse é o caminho perfeito para atingir meus objetivos. No entanto, meus inúmeros fracassos me condenariam se eu passasse a ideia de ter completamente dominado os movimentos de minha atenção. Por outro lado, posso afirmar em companhia do antigo professor: mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Filipenses 3, 13 e 14. Fim do capítulo 2.